E dando continuação à nossa exposição ao livro do profeta Jonas, nós vamos abrir, convido a igreja a voltar a abrir suas Bíblias, no livro do profeta Jonas, capítulo 1. Nós vamos ler os versos 1 a 3, livro do profeta Jonas, primeiro capítulo, versos 1 a 3. Eu convido a igreja a se colocar de pé, para que façamos esta leitura. Livro de Jonas, capítulo 1. Primeiro versículo, leiamos, irmãos, diz assim a palavra de Deus. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Que Ele, nosso Deus, aplique esta palavra em nossos corações. Vamos orar, meus irmãos, mais uma vez. Senhor, Deus eterno, Pai de amor, Pai de infinita bondade e misericórdia, estamos, ó Deus, diante do Senhor nesta hora, esta hora bendita, esta hora graciosa, quando prestamos ao Senhor nosso culto, rogando, ó Deus, que o Senhor aceite o nosso culto, que o Senhor receba nosso louvor, nossa adoração, e rogando a Deus as Tuas bênçãos nesse momento, para que nos ilumine. Ilumina, Senhor, Teu servo na transmissão da Tua palavra, na Tua mensagem, nesta noite. E também, ó Deus, prepara cada coração para receber esta mensagem, porque ela é Tua. Ela não é do homem, ela não é do pregador, mas Tu és o Senhor que fala pelos Teus servos na exposição da Tua palavra. Tu falaste no passado aos profetas, hoje, como nos diz a Tua palavra, nos falas por intermédio do Teu Filho, a quem nós adoramos, a quem nós nos rendemos, e é por Seu intermédio, ó Deus, que nós chegamos ao Senhor. É pelo Seu intermédio, Senhor, que nós prestamos este culto, sabendo que Tu recebes a nossa adoração quando feita conforme a Tua vontade. Ó Deus, ajuda o Teu povo nesta hora. Abençoa, Senhor, os que acompanham a transmissão, dá-lhes o entendimento. Te rogamos pelos nossos irmãos lá em Vila Santana, o culto que nesta hora também os Teus servos ali Te prestam. Recebe, ó Deus, aquele culto como aroma suave. Tem misericórdia dos irmãos doentes, os que não estão conosco nessa noite. Ajuda, ó Deus, Teu povo. Tem misericórdia, Senhor, sustentando e suprindo suas necessidades. Aos que estão fracos na fé, os que estão cansados, os que estão desanimados. Fortalece-lhes, ó Deus, os corações. Fortalece-lhes, ó Pai, o espírito, para que tenham alegria, ânimo e não desfaleçam nesta caminhada. Perdoa nossos pecados, ó Deus. É o que nós Te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Amados irmãos, nós iniciamos no
domingo anterior a essa exposição no livro do profeta Jonas, e tivemos uma introdução quanto a algumas questões importantes para a nossa compreensão deste livro, referentes ao seu contexto, a situações específicas do profeta, como também do povo ao qual é enviado o profeta, a cidade de Nínive. E hoje nós queremos, irmãos, adentrar de forma mais específica no texto, para, com a graça de Deus, com a ajuda de Deus, extrairmos lições para nossas vidas. Nós queremos refletir nessa noite sobre esse chamado de Deus a Jonas, e ao mesmo tempo vamos pensar na fuga de Jonas. E porque ainda assim Deus insiste em enviar Jonas a Nínive, aquela cidade tão pecadora, tão perversa, como nós já vimos. E o que é que isso tem a dizer para nós, em nossos dias? Tanto tempo depois, será que esse texto tem algo a nos falar? Será que esse texto fala de Jesus? Por que é que o pastor agora vai passar um tempo pregando no livro de Jonas todinho? Livro do Antigo Testamento, tem gente que não gosta muito do Antigo Testamento, né? E nós temos muito, irmãos, a aprender aqui. Nós aprendemos que Jonas, ele foi um profeta galileu. Ele nasceu ali, era procedente de uma localidade próxima a Nazaré. Isso já vai nos aproximando de Jesus, né? Ele vivia próximo a Nazaré. Ele viveu ali cerca de 800 anos antes de Cristo, lembrando que nós já vimos. Profetizou a expansão do reino. Ele viveu numa época em que o reino de Israel estava experimentando riqueza, poder, crescimento. E nós vimos, irmãos, que embora alguns inimigos de Deus tentam desacreditar do livro de Jonas, dizem que não pode ser uma história verdadeira, porque não seria possível acontecer as coisas que aconteceram nesse livro, principalmente do homem passar 3 dias e 3 noites na barriga de um peixe, um grande peixe, para alguns é uma baleia, no fundo do mar. Então as pessoas dizem, isso é impossível, não poderia acontecer. Então esse livro não é lá um livro que conta uma história verdadeira, mas nós vimos que tanto o Antigo Testamento, ele comprova essa história, como principalmente, meus amados irmãos, Jesus. Jesus falou de Jonas, e Jesus falou de Jonas como algo que de fato aconteceu. E esse livro, ele aponta diretamente para Cristo. O próprio Senhor Jesus fez essa aplicação. O próprio Cristo fez essa ligação do seu sacrifício, sua morte, sepultamento e ressurreição, mostrando que Jonas é um sinal, mostrando que a história de Jonas é uma figura do sacrifício santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele disse, assim como Jonas passou 3 dias e 3 noites no ventre de um peixe, importa que o Filho do Homem seja morto, seja sepultado, e esteja 3 dias e 3 noites no ventre da terra, e depois, assim como o peixe devolveu Jonas à vida, o Filho do Homem também será devolvido
a vida, ele vai vencer a morte não terá condições de mantê-lo morto, e foi isso que aconteceu. E nós temos aqui, meus irmãos, algo que aponta para a base, o fundamento da nossa fé. O apóstolo Paulo diz que se Cristo não morreu e ressuscitou, especialmente se Cristo não ressuscitou, toda a nossa vida, tudo o que nós fazemos é em vão. É vã a nossa fé, é vã a nossa pregação, e nós seríamos os mais infelizes, os mais miseráveis de todos os homens. Então, nós temos muito a aprender com Jonas. E existe algo importante aqui, irmãos, que nos chama a atenção. Jonas é o primeiro missionário transcultural da história. Veja, irmãos, a igreja de Cristo, ela foi chamada para pregar o Evangelho. A igreja de Cristo, ela foi chamada para alcançar os perdidos. Nós precisamos atentar para o fato e a necessidade que temos de, como igreja, alcançar os perdidos. Lembrando da orientação, não só uma orientação, mas uma ordem de Jesus, que está registrada lá no livro de Atos, capítulo 1, verso 8. Ele diz: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. E ele diz: em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até aos confins do mundo. Qual é o campo de atuação da igreja? É o mundo. Lá em Mateus, no capítulo 28, Jesus disse: ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, e eis que eu estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Então, irmãos, observe que o campo da igreja é o mundo. Deus é o Senhor de todas as nações. Jonas estava envolvido com sua nação, e não era de se esperar algo diferente. Jonas era um israelita, um profeta de Deus, havia profetizado o crescimento da nação, o engrandecimento da sua nação, e isso o alegrava. Isso deixava Jonas muito feliz. Ele estava vendo a nação próspera, com riqueza, com poderio militar, com expansão, expandindo o reino. Mas Jonas era um homem que ainda precisava entender esse caráter missionário de Deus. A obra missionária, irmãos, ela está no coração do próprio Deus. Foi Deus quem comissionou Jonas. E é interessante, irmãos, que Jonas, ele é o primeiro profeta que nós temos, de quem nós temos notícia, que desobedece à ordem de Deus. O texto nos diz que quando Deus falou a Jonas dizendo: dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive, o que foi que ele fez? Ele se dispôs, mas para fugir. Ele se dispôs para fugir da ordem que Deus havia lhe dado. Ele tapa os ouvidos para a voz de Deus. Ele se dispõe, mas para desobedecer a Deus, caminha na contramão de Deus e foge para longe. E ele foge para muito longe. Ele sai de Jope e vai para Tarsis. O texto diz que ele desceu ali de onde ele estava, desceu para Jope,
tomou o navio com direção a Tarsis. Como são lugares conhecidos, nós sabemos que é possível identificar esses locais hoje. E a distância entre Tarsis e Jope, ou Jope e Tarsis, é de 4.000 quilômetros. Imagine fazer uma viagem dessa, num tempo em que não havia avião, não tinha ônibus, não tinha carro, não tinha meio de transporte como temos hoje. Era algo extremamente difícil. Irmãos, a atitude de Jonas, diante da ordem de Deus, foi uma atitude de rebeldia, mas de uma rebeldia drástica, muito grande. Não foi algo pequeno, não foi algo simples. Jonas, ele toma um rumo contrário à vontade de Deus e vai para bem longe. Só que o que é mais interessante é que, lembrando o que nos diz o Salmo 139, aonde quer que o homem vá, Deus ali está. Não tem como o homem fugir de Deus. Ele não pode. O Salmo também vai nos dizer, o salmista vai nos dizer, não o 139, mas o 121, vai nos dizer que Deus, Ele é a nossa sombra. Você já tentou fugir da sua sombra? Você consegue? Tente sair durante o dia caminhando pela rua, pela estrada, no sol. Você vai ver que sua sombra vai estar do seu lado. Tente fugir dela. Tem jeito? O salmista vai nos dizer que Deus é a nossa sombra. Ele está sempre conosco. E uma coisa importante, irmãos, nós até falamos na semana passada, Jonas era um homem crente. A gente vai falar bastante coisa ruim de Jonas, porque ele agiu de forma ruim. Mas nós em nenhum momento queremos negar que Jonas era um homem de Deus. E isso só nos mostra que homens de Deus também podem errar. Homens de Deus também podem desobedecer a Deus. Mas o ponto que eu quero chamar a sua atenção é que Jonas é um homem a quem Deus fala. Jonas é um homem que Deus chama. Olha o verso 1. Veio a palavra do Senhor a Jonas. Deus fala com Jonas. Deus tem uma comunicação com o profeta. Ele é um profeta que recebe a palavra de Deus. E observe, amados, quando nós recebemos a palavra de Deus, nós a recebemos para transmiti-la a outros. Deus aqui falou com Jonas, como diz o autor de Hebreus, no passado Deus falou pelos profetas. Mas hoje Deus nos fala, Ele continua nos falando, amados. Nós não estamos isentos de ouvir a voz de Deus, porque nós temos a sua palavra e nós ouvimos a sua voz, Ele fala conosco. E Deus disse a Jonas qual era a mensagem que ele tinha que pregar. Vá lá e diga. E Jonas tinha que transmitir a mensagem que Deus mandou. O profeta não cria a mensagem. O profeta apenas transmite a mensagem. O profeta não é o dono da mensagem, ele é o servo da mensagem. Ele é o instrumento que Deus usa. O profeta não escolhe o que é que vai dizer, ele precisa dizer o que Deus manda dizer. Por isso, irmãos, nós não podemos jamais abandonar a pregação da palavra de Deus. A igreja precisa aprender a discernir. Foi cantado agora há pouco aqui pelo nosso irmão Cláudio, nós cantamos com ele. Nós precisamos aprender a discernir
o que é a palavra de Deus e o que não é. Tem muita gente aí falando em nome de Deus coisas que Deus nunca mandou o homem falar. Tem gente aí proibindo em nome de Deus coisas que Deus nunca proibiu e ordenando em nome de Deus coisas que Deus nunca ordenou. O profeta é o pregador. Hoje, o profeta de hoje é o pregador da palavra. E o pregador da palavra, ele prega aquilo que Deus mandou. Como é que nós sabemos que estamos pregando aquilo que Deus mandou? Porque nós precisamos pregar a palavra. A mensagem, amados, ela flui do texto bíblico. Alguém já disse que o único momento do culto em que nós estamos completamente isentos de falha, porque não pensem, irmãos, que o nosso culto é perfeito. Nós lutamos e nos esforçamos o máximo que pudermos para apresentarmos a Deus o nosso melhor. No entanto, não estamos isentos de falhar. E se não fosse a graça de Deus, irmãos, a misericórdia de Deus, ai de nós. Mas alguém já disse que o único momento do culto que está isento de falha é quando estamos lendo a Bíblia. Porque não tem como a gente errar. Porque ela é a palavra de Deus. Portanto, a mensagem, a pregação, ela flui da Escritura, ela flui da Bíblia. Por isso que nós optamos sempre por um estilo de pregação expositiva. Existem bons pregadores temáticos? Existem. Mas é um estilo de pregação mais que deve-se ter muita cautela, mais perigoso. Eu já ouvi gente dizer assim: eu tenho uma mensagem na cabeça já. Agora eu vou encontrar um texto. Perceba a diferença. Eu já tenho a mensagem aqui na cabeça. Já tenho ela. Só falta agora eu encontrar um texto para servir de base. Então a mensagem é sua, meu amado. Quando nós tomamos o texto como a base, e a nossa mensagem flui do texto, aí o sentido é totalmente outro. Porque nós somos servos da palavra. Então observe, irmãos, Jonas, ele recebe de Deus uma ordem, ele recebe de Deus uma palavra. Ele é convocado por Deus para uma missão. E ele sabe das dificuldades daquela missão, ele sabe das suas implicações. Deus disse a ele que ele tinha que ter disposição, dispõe-te e vai, porque sem disposição nós não nos levantamos para fazer nada, nós não nos levantamos para fazer a obra, porque, irmãos, é preciso disposição para fazer a obra. Porque se nós dissermos que é fácil, nós estaremos mentindo, não é. Vamos ser sinceros. O que é melhor? É eu ficar em casa no meu conforto? Ou eu sair para fazer algo que muitas vezes é difícil, é trabalhoso? Eu prefiro ficar em casa. Eu me lembro que na época da pandemia, algumas pessoas diziam: é tão bonzinho assistir o culto de casa. A gente vinha para cá, né? Vinha o pastor, o pregador. Na época, né, aqui na pandemia, estávamos o pastor Manuel Matos e eu. Então cada um vinha um domingo pregar. Então vinham os irmãos que cantavam. A gente pregava para os bancos vazios. Pegava só a gente aqui. É uma coisa estranha, né? A gente pregando, a igreja tudo fechado, os bancos tudo vazio, só uns 3 ou 4 que era quem vinha tocar, o outro que vinha cantar, que tinha um limite
de pessoas, né? Para vir fazer a transmissão. E alguns irmãos diziam: é tão bonzinho ficar assistindo o culto de casa, a gente assiste deitado no sofá, no conforto. Então, irmãos, observe, é preciso disposição. Deus disse a Jonas: dispõe-te, vai. E Jonas sabia da dificuldade. Nínive era a maior cidade do mundo naquela época, a cidade mais importante, a cidade mais avançada e também a cidade mais ímpia. O que foi que Deus disse? A malícia de Nínive subiu até mim. Então, Jonas, ele ouve esse chamado de Deus e observe, Deus não apenas manda ele ir, mas ele diz a Jonas qual era a sua missão. Você tem que ir clamar contra aquela cidade. Você acha que é fácil? Era fácil a missão de Jonas? Nínive era o maior antro de maldade e violência daquele tempo. Eu andei pesquisando algumas coisas e lendo, eu não vou citar aqui para os irmãos, não vou entrar em detalhes. Mas, irmãos, eu estava lendo sobre como era que os assírios, e Nínive era a capital da Síria, como era que ninivitas, os assírios em geral, tratavam os povos conquistados, os prisioneiros de guerra, qual era o tipo de tortura que eles usavam, a maneira que eles matavam as pessoas. Irmãos, lendo, eu fiquei arrepiado. Eu nunca li tanta maldade na minha vida. Era um povo extremamente violento e cruel. Depois eles vão ser destruídos. Eles vão ser derrotados, vão ser vencidos. Mas naquele momento eles eram a maior potência do mundo. E Jonas sabia que ele estava indo para o meio do fogo cruzado. Ele estava indo para um lugar extremamente perigoso, de pessoas extremamente violentas. Mas eu ainda tenho a dizer, meus irmãos, e não é a coisa da minha cabeça, mas é do texto, que esse não foi o principal motivo que fez Jonas desobedecer e ir para Tarsis. Não foi porque Jonas estava com medo. Não acredito nisso. Porque Jonas vai dizer qual o motivo. Nós vamos chegar lá em alguns instantes. Mas observe, Jonas é um homem que desafia Deus. Deus disse: vai a Nínive. Olha o verso 3. Para onde ele foi? O que é que diz no verso 2? A primeira palavra do verso 2: dispõe-te. O que é que diz no verso 3? Jonas se dispôs. Se a gente parasse a leitura aqui, se o verso 3 fosse só essa afirmação de que Jonas se dispôs, a gente ia dizer: ele obedeceu a Deus. Mas observa o que foi que ele fez. O texto diz: ele se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor. Ele desafia Deus. Ô meus irmãos, quantas vezes eu e você estamos repetindo o erro de Jonas? Será que a gente também não desafia Deus? Muitas vezes, em muitos momentos da nossa vida, porque nós não conhecemos a vontade de Deus? Nós não temos a palavra de Deus? E quantas vezes Deus está dizendo: não faça, e a gente está fazendo? Ou quantas vezes Deus está dizendo: faça, e a gente não faz? Observe, irmãos, nesse livro, é interessante observar isso. Nesse livro, todo mundo obedece a Deus, menos Jonas. Porque quando Deus mandou a tempestade assaltar, atingir o barco onde Jonas estava, a tempestade foi. Quando Deus mandou o peixe engolir Jonas, o peixe foi. Quando Deus mandou o peixe vomitar Jonas, o peixe vomitou Jonas. Deus mandou a mensagem e trabalhou no coração do povo da cidade para eles se arrependerem. Eles se arrependeram.
Até no final, Deus mandou um verme lá para matar aquela planta que estava cobrindo Jonas, e o verme obedeceu. E Deus mandou Jonas, e Jonas desobedeceu. Ele é um homem que foge de Deus. Ele é um homem que está em conflito com Deus. E ele quer fazer as coisas do seu jeito. Eu peço a sua atenção para isso aqui. Por que Jonas foi para Tarsis? Como eu disse, irmãos, aquela cidade ficava a 4.000 quilômetros de onde ele estava. Em outras palavras, era o fim do mundo. Então Jonas pensou: eu vou para bem longe. Porque indo para bem longe, Deus não vai me encontrar. Deus vai me deixar em paz. Outra coisa, aquela cidade de Tarsis, dizem os estudiosos que na época era uma cidade próspera também. Então Jonas fugiu para ir a uma cidade grande e uma cidade próspera. Isaías vai nos dizer no capítulo 66, no versículo 19, Isaías vai nos dizer que Tarsis nunca tinha ouvido a palavra de Deus. Eu fico pensando, será que Jonas imaginou, Deus não está lá? Jonas sabia que Tarsis nunca tinha ouvido a palavra de Deus. Isaías fala isso. Então Jonas talvez pensou: se eu for para Tarsis, nem Deus vai me achar. Nem Deus vai me achar. Porém, meus irmãos, nós precisamos ter o cuidado, porque tem horas que as circunstâncias da nossa vida estão parecendo que está tudo bem. A gente às vezes tem aquele pensamento, eu queria que você pensasse muito sobre isso, e que você corrigisse, caso você tenha esse pensamento, de que quando está tudo bem comigo, quando está acontecendo tudo certinho, é porque eu estou sendo obediente, e Deus está se agradando de mim, Deus está me abençoando, porque está tudo dando certo na minha vida. E quando as coisas estão dando errado na minha vida, é porque eu devo estar em pecado, eu devo estar em desobediência e Deus está me punindo. O ser humano é muito tendencioso a isso, e os crentes também são. Os crentes são muito tendenciosos a pensar, a tentar fazer essa análise, esse jogo, né, de achar que tá tudo dando bem na minha vida, Deus está de bem comigo. Está tudo dando errado, tem alguma situação, algum problema, eu devo estar em pecado, deixa eu ver onde é que eu estou pecando, porque Deus está me punindo. Sabe por quê? Porque observe, irmãos, estava tudo dando certo na vida de Jonas. Olha o verso 3, leia comigo. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. Tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou a passagem, embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Jonas achava que Deus não estava lá. Estava dando tudo certo até aqui. Foi no porto de Jope, era um porto importante da época. Comprou uma passagem, achou um navio que, eu acho que ele deve ter chegado lá no porto e disse: eu quero a passagem mais longe que tiver aqui. Disse: era para Tarsis. Ele disse: é essa mesmo que eu quero. Estava tudo dando certo. Mas Jonas estava em desobediência. É claro que depois o castigo veio, né? Como a gente costuma dizer numa linguagem bem popular hoje em dia, depois veio a rebordosa.
Mas até certo momento da vida de Jonas, estava tudo caminhando bem. E isso não significa que ele estava em obediência. Nem sempre as circunstâncias favoráveis são um sinal do favor de Deus na nossa vida. Porque, irmãos, de igual modo, também nem sempre as circunstâncias adversas são um sinal do castigo de Deus ou de que nós estamos fora da vontade de Deus. Você pode ler na carta aos Hebreus que enquanto uns escaparam ao fio da espada pela fé, outros morreram ao fio da espada pela fé. Romanos 11, vamos ler esse texto? Romanos não, irmãos, mil perdões, Hebreus 11. Eu sempre tive essa dificuldade de confundir Hebreus com Romanos. Falar um pensando no outro. Hebreus 11, verso 36. Veja o que diz. Ele está falando aqui de pessoas que viveram pela fé. Nós temos nesse capítulo 11 de Hebreus os heróis da fé. Não é o coral da nossa igreja. A galeria de heróis da fé lá do Antigo Testamento. E veja o que aconteceu com esses heróis da fé. Verso 36 de Hebreus 11. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios, açoites, sim, até de algemas e prisões, foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio da espada, andaram peregrinos, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Todos estes que sofreram todas essas adversidades, eles estavam servindo a Deus. Eles estavam na vontade de Deus. Estavam vivendo pela fé. Nós precisamos confiar que Deus tem o melhor para nós. Agora, irmãos, vamos refletir aqui. Jonas fugiu de Deus. Por qual motivo? Jonas tinha com certeza suas desculpas, como nós também temos as nossas. Quantas vezes nós estamos fora da vontade de Deus, irmãos? Com o pé fora do caminho. E nós somos muito rápidos em encontrar justificativas, encontrar fundamentos para a nossa desobediência, para a nossa insistência no pecado, para a nossa maldade diante de Deus. Jonas certamente tinha, e ele argumentou com Deus. Observe, irmãos, além de conhecer aquela cidade, como nós havíamos dito, já falamos aqui, uma cidade má, uma cidade perversa, a sua malícia, o seu pecado, a sua perversidade subiu até Deus. E outra coisa que Jonas sabia, Isaías, no capítulo 7, no versículo 17, está profetizado que Nínive vai destruir Israel. E Jonas conhecia essa profecia de Isaías. Na cabeça de Jonas, qual era a lógica? Se Nínive for destruída, Israel está salvo. Isaías não disse que Nínive vai destruir Israel? Então, se Nínive for destruída primeiro, Israel está salvo. Jonas disse: não vou. Ainda que eu tenha que morrer, eu não vou. Quem sabe esse foi um dos motivos. Mas também, irmãos, o próprio Jonas, ele aponta aqui, falando com Deus, argumentando com Deus, ele aponta um outro motivo. Olha o capítulo 4,
e o verso 2 de Jonas. Volte aí seus olhos para o livro de Jonas. Capítulo 4, verso 2. Ele está conversando com Deus, então ele diz: Ah, Senhor, não foi isso o que eu disse? Estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso e tardio em irar-se e grande em benignidade e que te arrependes do mal. O que é que Jonas está dizendo? Irmãos, desde a hora que Deus mandou Jonas ir a Nínive, antes de Jonas descer a Jope para pegar o navio para Tarsis, Jonas já sabia: eu vou lá pregar para aquele povo. Se aquele povo ouvir minha pregação e se arrepender, Deus vai perdoar, porque Deus é misericordioso. Então eu não vou, porque é melhor que aquele povo morra. Se eles não ouvirem a mensagem e não se arrependerem, então eles morrem. Então é melhor eu não ir. E aqui, irmãos, nós já vemos o ato de graça. Por isso que eu intitulei essa mensagem dessa forma: um ato de graça. Tudo aqui gira em torno da graça. A graça de Deus. Qual é a lição aqui, meus irmãos? Deus é gracioso. O homem é pecador, mas Deus perdoa pecados. O homem é pecador, mas se houver arrependimento, Deus é rico em perdoar. Deus é longânimo em perdoar. Observe, irmãos, o que fez Jonas recuar e desobedecer a Deus foi a sua compreensão de que, se Deus perdoasse o pecado daquele povo, Deus iria poupar aquela cidade. Se ele pregasse e aquele povo se arrependesse, Deus não iria destruir aquele povo. Então Jonas disse: eu não quero isso, eu quero a destruição. Por que Jonas pensava assim? Observe, irmãos, que Jonas tinha alguns problemas na sua teologia, né? Jonas tem alguns problemas na sua teologia. E o principal deles aqui é aquele problema que ainda estava presente nos dias de Jesus e dos apóstolos, no primeiro século. Observe, principalmente lendo o livro de Atos e também algumas das cartas de Paulo, isso é muito claro. Observe a dificuldade que os judeus tinham em compreender que Deus salvaria também os gentios. Jonas era um israelita muito fervoroso. Então ele tinha dificuldade de entender, de aceitar que Deus iria salvar um povo gentil. Isso não entrava na cabeça de Jonas, porque, irmãos, Jonas sabia que Deus havia escolhido o povo de Israel e o colocou no centro do mundo. Israel foi o povo escolhido, isso aqui é eleição. Israel é o povo eleito do Antigo Testamento. Não deveríamos ter dificuldade com a doutrina da eleição. Israel é o povo eleito. Se Deus foi injusto por causa da eleição, ele foi injusto também com elegendo Israel. Isso não trata de injustiça de Deus. Jonas sabia que Israel era o povo escolhido, o povo eleito. Israel era o povo do templo, o povo da adoração. O templo estava lá no centro, em Jerusalém, o centro da adoração. É para lá que as pessoas iam adorar. Era ali que Deus se revelava. Ali estava a presença de Deus.
E era difícil para os israelitas entenderem que Deus iria salvar também os gentios. O que aconteceu aqui, irmãos, foi uma grande dificuldade do povo judeu, o povo israelita em geral, entender o seu lugar no mundo. Deus colocou Israel, Deus escolheu, elegeu Israel, para Israel servir de luz para as nações. Israel falhou nisso. E veja, abra bem seus ouvidos, não estou denegrindo Israel. Nunca fui, é tanto que eu botei o nome do meu primogênito de Israel. Nunca fui, e não sou, e nunca serei contra Israel, não estou falando isso. Mas nós precisamos entender, irmãos, a teologia bíblica. Isso é teologia bíblica, nós precisamos entender. Israel falhou. Jesus é o verdadeiro israelita. Jesus é aquele que consertou a falha, o erro do Israel do Antigo Testamento. Jesus foi quem cumpriu o papel que era para Israel ter cumprido. Israel falhou. Isso não denigre Israel, isso é o que aconteceu com Israel. Israel não entendeu. E Jonas, como um bom israelita, não estava entendendo isso. Não vou salvar aquele povo, não. A salvação é nossa. Isso é uma lição muito grande, irmãos, para a igreja. Porque a igreja não pode ficar trancada, voltada para dentro de si. A intenção de Deus para a igreja continua sendo a mesma que era no Antigo Testamento para Israel. Deus não muda. Israel era para ser luz para todas as nações do mundo. A igreja também. Se nós precisamos entender algo, aprender algo sobre missões, é com Jonas. E a igreja precisa entender o seu papel de alcançar os pecadores, começando aqui, ao nosso lado, ao nosso derredor, mas expandindo o nosso campo, o nosso alcance, e o limite é o que Jesus estabeleceu. Qual é o limite? Os confins do mundo, até onde nós pudermos chegar. Esse é o método de Deus. Deus envia seu povo ao mundo. Não é fechar o seu povo num canto, é enviar o seu povo ao mundo para alcançar os pecadores. Então, irmãos, observe, Deus havia dito: a maldade de Nínive chegou a mim, subiu até mim. Está aqui no verso 2. O pecado de Nínive chega a Deus. Deus é santo, Ele não tolera o pecado, e não importa se esse pecado é do seu próprio povo ou se é o pecado dos ímpios. Deus não tolera o pecado. A ira de Deus tem um limite. No caso aqui de Nínive, transbordou. E tenha cuidado, isso serve de alerta para todos nós, porque Deus trata com o seu povo como um todo, de modo coletivo, mas Deus trata individualmente comigo e com você. Nunca se esqueça disso. Deus trata de modo individual com cada um. E a ira de Deus tem um limite. Corremos o risco, podemos correr o risco do nosso pecado chegar nele e ele dizer assim: chegou no limite. Foi o que aconteceu com Nínive. E Deus então deu um ultimato: ou se arrepende,
ou vai sofrer o castigo. Agora, meus irmãos, observe que isso é um alerta. O pastor está fazendo uma ameaça, né? Mas isso aqui é apenas maneira de dizer, quem sou eu para estar ameaçando ninguém? Mas é um alerta. Mas ao mesmo tempo, irmãos, a misericórdia de Deus triunfa sobre sua ira. O projeto eterno de Deus é salvar aqueles que procedem de todo povo, toda tribo, toda raça, toda língua. Veja aí na sua Bíblia, Apocalipse 5, verso 9. Olha o que é que diz: esse sempre foi o projeto de Deus. E entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. O projeto de Deus é salvar aqueles que procedem de todo povo, tribo, língua e nação. A sua ira é certa, mas a sua ira, meus amados, ela é certa e ela virá sobre todos aqueles que não se arrependem. A sua ira virá sobre todos aqueles que permanecem na sua dureza de coração. Se houver arrependimento, por mais pecador que seja o homem, que observe, não é à toa que eu estou insistindo em dizer para os irmãos do quanto que o povo de Nínive era cruel, perverso, mau. Eram também idólatras, pagãos, adoravam deuses pagãos. Era um povo que tinha tudo de ruim que você puder imaginar. Era o povo de Nínive. Quanto maior for o pecado, maior é a graça. Paulo vai nos ensinar que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Agora também tenhamos cuidado, porque o mesmo apóstolo Paulo ele ensina que não é porque a graça de Deus é abundante que nós vamos pecar cada vez mais para que a graça de Deus seja cada vez mais abundante. Porque o ser humano é uma tristeza, né? O ser humano ele usa a esperteza da carne e ele vai dizer: então se é assim, quanto mais eu pecar, maior será a graça de Deus na minha vida, então deixa eu pecar. Paulo ele nos adverte quanto a isso. Nada disso. Aonde o pecado é abundante, a graça de Deus ela superabunda. Ela cobre o pecado. Porém, lembre-se do alerta: a ira de Deus tem um limite. Não insista numa vida de pecado. Deus pode tratar diretamente com você. Israel era o povo escolhido de Deus, o povo escolhido entre todas as nações da terra, para ser luz para as nações. Israel falhou nisso, mas Jesus, o israelita perfeito, o verdadeiro israelita, ele nos trouxe esse amor de Deus, que não está baseado, meus irmãos, na nossa bondade, na nossa virtude, os nossos próprios méritos. O amor de Deus em nos salvar está baseado em Cristo. Deus não nos ama por causa das nossas virtudes. Deus nos ama apesar dos nossos pecados, apesar da nossa maldade. Deus nos ama, e a prova disso é o que Paulo nos diz lá em Romanos 5, verso 8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Aqui está a prova do amor de Deus por nós. É Cristo,
que deu a vida por nós, sendo nós ainda pecadores. Isso é um ato de graça. Ele nos ama não por nossa causa, mas apesar de nós. Aqueles ninivitas mereciam o juízo de Deus, mas Deus derramou sobre eles a sua misericórdia. Por quê? Porque eles se arrependeram. Eles mereciam a condenação, mas Deus os deu a salvação. Por quê? Porque eles se arrependeram. Aonde há arrependimento, a graça é superabundante. Aonde há arrependimento, aonde há quebrantamento, o perdão de Deus é concedido. A graça é superabundante. Onde há evidência de arrependimento, Deus suspende o juízo e derrama a sua graça. Ezequiel nos diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Ele quer que o ímpio se converta e viva. Ezequiel 33, verso 11. Meu amado, atente para isso. Você foi alertado nessa noite. O alerta de Deus é muito sério. A sua graça é superabundante. Mas não se esqueça que a ira de Deus tem um limite. O cálice da ira de Deus, quando chega a esse limite, ele é derramado. E ai daqueles que estiverem debaixo da ira de Deus. Corra para Ele, clame a Ele, porque onde há verdadeiro arrependimento, quebrantamento, há perdão e a graça é derramada. Que Deus nos abençoe.